E aí pessoal, tudo bem? Sou o Márcio, do canal De Tudo Um Pouco. Vou passar para vocês agora a segunda parte do vídeo. No vídeo anterior eu falei como foi o processo do meu visto negado. E agora qual foi o processo que se iniciou para o meu visto aprovado, conforme vocês vão ver aí na descrição do vídeo. Tá, então todo aquele passo a passo de DS-160, CASV foi feito, né? O que mudou, que agora eu já estava indo com a viagem em família, né? Então incluindo também o total de 7 pessoas. Conforme a última entrevista que eu tive, foi a respeito de uma viagem que eu ia fazer para Orlando também, mas com o propósito de uma corrida em janeiro, né? Agora eu tentei o visto de novo depois de um mês, né? Depois de um mês eu fiz todo o processo da DS-160, do CASV e fui para a entrevista com o consulado. O pessoal fala muito, tem que dar um tempo e tal, mas a proposta em si já tinha mudado totalmente. Já seria uma viagem em família. Em família eu falo eu, minha esposa, minha filha e mais 4 pessoas, não, mais 6 pessoas, né, que foram eu, minha esposa, minha filha, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada e da outra parte o esposo da minha cunhada e minha outra cunhada, né? Todo o parente da minha esposa. Eu preenchi também a DS de todo mundo, né? Então, qual que era o propósito? Viajar em setembro de 2022, de 2021, certo? Viajar em setembro de 2021, passar 12 dias, conhecer os parques da Disney e fazer compras, certo? Então, referente ao sua DS, se você fez, a sua irmã tava lá, não seria visita também? Sim, mas não sei, a gente não coloca como visita porque ela ainda estava em trânsito lá, né? Ela estava a turismo, então não tinha nada de visita, nada com isso, certo? Então, qual foi o processo, né? A gente colocou quanto que a gente ganhava na DS, né? Ao total, o que que eu fazia, meu trabalho, a faculdade, né? O quanto tempo de trabalho eu tinha, qual que era o meu salário, né? A faculdade, qual semestre que eu tava. Então, o que eu falo sempre é vínculos, né? Então, quanto mais vínculos você tiver para você voltar para o Brasil, mais chances de você vai ter de ir para os Estados Unidos, né? Minha esposa também, então já era uma viagem em família, eu não estava indo com meus pais. Então, tempo de empresa da minha esposa, né? Salário, então isso pesava muito. Minha esposa tinha mais de 10 anos de empresa, né? Então, era um vínculo muito forte dela aqui com os Estados Unidos. Fora isso, tinha meu sogro, que era funcionário público, né? Minha sogra que trabalhava, então todo mundo era CLT, né? Então trabalhava por CLT, né? Fora as outras duas pessoas, minha cunhada e meu cunhado, eles já tinham ido também para os Estados Unidos uma vez e assim seria uma viagem junto com eles, só que eles não foram tirar com a gente, tá? Eles só estavam inclusos na nossa DS porque eles iriam na viagem, então a gente colocou o número de passaportes deles e tal, mas eles, né, já tinham visto americano. Então, em si, pro caso, foram 7 pessoas, 3 aqui de casa e mais 4 lá do meu sogro, né? Então, fizemos todo o processo de preenchimento, tal, tudo alinhado, né? Então, o importante é o que você colocar na sua DS 160 vai ser o que vai ser confrontado lá com você na hora que o agente consular perguntar, certo? Então, depois que a gente foi no caso, né, processo normal, tirar fotos, digital, essas coisas. Aí no dia seguinte a gente foi
pro consulado aqui em São Paulo, certo? Então deixamos os carros lá no estacionamento, deixamos tudo quanto é eletrônico lá para não entrar com o celular nem nada, né? Passamos nas vistorias e entramos. A fila não estava muito grande, né? Então nessa época a remarcação estava fácil, em 2019, então a gente não teve nenhum problema com isso, com remarcação nem nada, foi bem fácil, né? Saímos aqui em torno de umas 8 horas da manhã, a entrevista era às 9. Chegamos lá, né, pegamos a fila, né, aí olhando, né, o pessoal que passava, que não passava e tal. Aí eu tava com o passaporte todo mundo em mãos, levei tudo quanto é comprovante que eu tinha, né, declaração da empresa de trabalho, declaração da faculdade, carteirinha da faculdade, então, porque eu já tinha o visto negado, né, então em termos de risco era o que eu tinha mais. Então, chegando lá, passamos lá com a agente consular, né? Chegamos no guichê. Eu entreguei o passaporte de todo mundo, né? Ficou todo mundo atrás de mim, o pessoal tudo. Aí a moça super educada, né? Bom dia, bom dia. Pedi os passaportes, entreguei os passaportes. Aí ela perguntou quantos dias a gente ia ficar, né? A gente ia ficar 12 dias. Para onde a gente tava viajando, né? Para Orlando. Aí, tranquilo, pá. Aí perguntou quanto que a gente ia levar, né? Qual que era a faixa minha salarial. Ela perguntou isso, né? Perguntou isso, aí passou para minha esposa, quem é Maritza, né? Perguntou para ela quanto tempo de trabalho ela tinha, falou que 10 anos, quanto que ela ganhava de salário, falou X, né? Aí chamou minha cunhada, né? Tem bastante parte engraçada aqui na minha cunhada, né? Perguntou se ela trabalhava, né? Aí, como ela, né, não tinha muito, tinha vínculo emregativo, mas ele tinha passado por várias empresas. Aí a gente consulou, falou, nossa, você fica pouco tempo em serviço, né? Aí a gente até ficou meio assim, né? Mas também, aí passou para minha sogra, né? Se ela trabalhava, ela era empregada doméstica, né? A faixa de salário dela. Aí foi pro meu sogro. Meu sogro, né, perguntou do que ele trabalhava, né? Funcionário público. E a faixa salarial. Ele falou, é tanto. Só que ele falou assim, uns quebrados, né? Não, em 95, tal. Só que na DS ele tinha colocado redondo. Aí já não bateu, né? Então, tenta ser o máximo preciso possível no que você vai colocar na DS e o que você vai falar, né? Porque é ali onde vai confrontar. Ah, você ganha 2 e tá falando que ganha 1995, então acho que tem um confronto aí, alguma coisa. Vamos dizer esse exemplo. Aí tá bom. Aí me chamou de novo. Março, né? Você conhece a Jéssica? Eu falei sim, é minha irmã. Ela está nos Estados Unidos a turismo. Ah, tá. Aí tal, né? Falou, você estuda? Estudo, faço faculdade de educação física, né? Aí eu tenho um comprovante de escolaridade aqui, né? Que eu tô cursando. Ah, me dá aqui, por favor. Já tinha um papel, entreguei pra ela. Entreguei e tal. Aí fui lá, digitou, tal, né? Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa loja de esportes aqui no Morumbi, né? Aí perguntei se ela queria meu comprovante, né? De que eu estava atualmente empregado. Falou que não, né? O importante é as suas respostas não serem enroladas, né? É o que eles perguntar, sim ou não, e pronto, né? Então,
não, né? Ah, você vai fazer o que lá em Orlando? Vou turistar. Ah, você vai fazer o que lá em Orlando? Ah, vou turistar, vou no parque da Disney, vou fazer compra, papá. Não, seja o mais breve possível na resposta. Aí voltando, ela perguntou, tal, né? Digitou, e todo mundo apreensivo, né? Tal. Aí ela perguntou pra mim, você pretende correr ainda? Isso, conforme eu falei no vídeo passado, era referente à minha DS passada. Tinha um mês que eu já tinha feito a entrevista e fui tentar de novo. Aí, referente à minha DS passada, eu falei, sim, pretendo fazer a maratona da Disney. Ah, tá bom. Porque no meu caso era o mais apreensivo. Já tinha tentado uma entrevista, não tinha passado com o intuito, né? E agora já tinha ido com o outro. Ah, Márcio, mas por que você foi tentar com esse intuito? Uma, porque era com meus pais. Duas, que estava na janela dessa maratona da Disney, que era em janeiro, então tava para tirar antes de janeiro, né? E agora eu fui tentar de novo, porque aí eu fui com a família, mas já era outro intuito. Era ir para Orlando, conhecer os parques, né, turistar, fazer compra, essas coisas. Então isso que foi que diferenciou uma entrevista da outra. Né? As duas entrevistas era para ir para Orlando em datas diferentes, só com propósitos diferentes, né? Então aí a moça pegou lá, né? Digitou e eles digitam, né? Eu sei lá com aquele monte, aquela papelada assim grande na mão. Aí terminou, ó, deu aquela folhinha branca, parabéns, o visto de vocês foram aprovado, ler as instruções, né? Ficar reter os nossos passaportes, né? Para depois a gente ir lá retirar no caso, né? A gente falou muito obrigado, né? Era uma moça simpática, morena, né? Então a gente aí foi o start, né? Que foi aquela alegria de a gente ter a permissão para entrar nos Estados Unidos. Então essa foi a minha entrevista final, né? Minha entrevista com aprovação de visto. Então depois de uma turbulência que eu passei, que foi ter minha irmã já lá nos Estados Unidos, né? Então esse não foi um empecilho para eu ter o visto, mas acabou sendo, né, tendo essa barração aí. Eu acho, na primeira entrevista eu não comprovar vínculo, por eu não estar indo com minha família, né, por eu estar muito ligado ao meu pai e minha mãe. Então provavelmente seja isso que a gente foi barrado, né? Se provavelmente minha irmã estivesse aqui, não tivesse dado a entrada nos Estados Unidos como turista ainda, provavelmente eu, meu pai e minha mãe a gente conseguiria, né? Mas por ela já estar lá e não ter voltado, eu acho que tinha um mês ou 2 meses, mas estando como turista ainda, com visto validado, provavelmente seja esse que tenha barrado. Mas agora, como eu fui com um vínculo muito forte, que era uma viagem em família, eu, minha esposa, minha filha, mais um grupo, né? Então mais 4 pessoas. Então acho que isso agregou bastante, né? Fortaleceu bastante o meu processo de visto para ser aprovado, tá? Então, dependendo da sua situação, você pode ser aprovado ou não. Mas o que eles querem é que você comprove o vínculo aqui com o Brasil, com que você vá lá, gaste os dólares, injete na economia deles e volte, né? Então, espero que esse vídeo seja um pouco mais explicativo do que o anterior, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, ativa o sininho, certo? Isso aqui é só mais uma caminhada para minha próxima viagem aí, daqui a 38 dias, né? A gente vai para Orlando de novo, aí vai ser uma temporada maior de 20 dias em Orlando, então vai ser vlog antes da viagem e o dia inteiro, a viagem inteira. Então curte, se inscreve no canal,
né? Dá um hype aí pro nosso canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo.